Falando de Flávio, muita gente acabou fazendo a seguinte análise. O ministro Alexandre de Moraes acabou citando o nome de Flávio Bolsonaro e o próprio Eduardo falou conosco sábado sobre isso. Ele disse, olha, Moraes citou o nome do meu irmão e não foi à toa. O nome do meu irmão vai ser o próximo. O ministro Alexandre de Moraes quer eximir a família Bolsonaro das eleições presidenciais de 2026. Então, isso foi um sinal muito claro para nós da família Bolsonaro que o próximo da lista é Flávio Bolsonaro. Ou seja, pode ser que meu irmão Flávio Bolsonaro não possa estar numa chapa presidencial em 2026. Essa foi uma das análises que foram feitas no último sábado. É uma análise que foi feita por muita gente no sábado. Especialmente porque quando a gente acordou de manhã e o Bolsonaro tinha sido levado da domiciliar para cumprir a prisão preventiva na superintendência da PF, a gente recebeu a ordem do ministro Alexandre de Moraes e essa questão da tornozeleira aparecia em um parágrafo mais para o final da decisão. Todo o grosso da decisão, era uma decisão de cerca de 17 páginas. A maior parte dessas 17 páginas não falava de tentativa de abrir tornozeleira. A maior parte dessa decisão falava justamente sobre a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro e fazia algumas afirmações pesadas contra Flávio Bolsonaro, de que, por exemplo, de que o senador estava utilizando o mesmo expediente dos movimentos golpistas do 8 de janeiro, que fizeram acampamentos em frente aos quartéis e que depois fizeram toda a manifestação do dia 8 de janeiro. Fazia críticas pesadas que o senador Flávio Bolsonaro não estava entendendo o seu papel como senador da República, como parlamentar, e que estava acirrando os ânimos contra a Corte Suprema, contra o STF. Então, a primeira análise que muita gente fez ao pegar essa ordem de Alexandre de Moraes foi de que, olha, isso aqui tem um alvo, isso aqui... claro, o principal alvo é Jair Bolsonaro, que foi levado da domiciliar, mas tem como alvo secundário, vamos falar assim, Flávio Bolsonaro, que há uma semana e meia atrás, 2 semanas, começou ali mais fortemente a ser cotado como possível candidato do pai à presidência da República, justamente porque Tarcísio de Freitas, dentro desse núcleo duro do bolsonarismo, não desperta amores. Muita gente vê o governador de São Paulo como alguém muito centrão, como alguém ligado ali a uma ala de aliados de Jair Bolsonaro mais centrista, né? Ligado a Ciro Nogueira, ligado a Gilberto Kassab. Então não desperta amores dessa ala, e Flávio Bolsonaro seria a certeza de que, mesmo talvez como cabeça de chapa ou como vice-presidente, levaria o nome de Jair Bolsonaro, levaria o Bolsonaro para as eleições nacionais de 2022. Então o entendimento era de que Moraes está mirando justamente agora na linha sucessória de Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro seria o primeiro nessa linha sucessória, se colocou como candidato à sucessão do pai muito cedo e acabou indo para os Estados Unidos, se autoexilando nos Estados Unidos, e hoje a avaliação é de que ele não vai poder concorrer nas eleições de 2026. Já não é mais uma questão de que ele vai ser viável ou não, segundo as pesquisas. Muita gente avalia assim, olha, daqui a pouco ele vai ser condenado, vai virar ficha suja e vai estar fora das eleições de 2026. Então, quem é na sequência o próximo nome? O próximo nome é Flávio Bolsonaro, senador da República, que teria uma reeleição relativamente fácil no Rio de Janeiro, né? Ele seria um dos nomes da chapa, o outro provavelmente seria o atual governador Cláudio Castro, com ali uma briga interna no PL no Rio de Janeiro para ver se seria mesmo o Cláudio Castro. Mas o Flávio Bolsonaro seria esse nome, e de repente ele vira alvo de Alexandre de Moraes com essa, não vou falar acusação porque não é o termo correto, mas figurando nessa ordem, falando que ele está utilizando expedientes golpistas para tentar ajudar o pai, de certa forma, a escapar da prisão. Então isso mudaria o jogo, o tabuleiro que Bolsonaro estaria sendo desenhando. Um outro ponto interessante, Neila, é que Bolsonaro, em prisão na superintendência da PF, em regime fechado na superintendência da PF, teria muito mais dificuldades para articular o nome que ele gostaria para 2026. Porque o que a gente viu na domiciliar é que cada dia da semana tinha uma visita
E ele articulando politicamente. Na lista de visitas, por exemplo, estava o Cláudio Castro, estava uma nova visita de Tarcísio de Freitas, estava a visita de parlamentares. Tudo isso contribuiria para ele ir sentindo ali quem que seria o nome dele, se vai ser Tarcísio mesmo, onde que Cláudio Castro, tão popular após a mega operação no Rio de Janeiro, pode entrar nesse jogo. Como que Flávio Bolsonaro pode aproveitar melhor, porque Flávio Bolsonaro também não quer ficar sem mandato, claro, né? Ele é senador da República nos últimos 8 anos, antes disso era deputado estadual, e uma eleição presidencial sempre é um risco maior de você ser derrotado, né? Porque é um cargo único, né? Um cargo mais disputado. Então, tudo isso facilitaria, o Bolsonaro em domiciliar facilitaria ele a fazer essas articulações. Ele, na superintendência da PF, a questão muda, porque a entrada é muito mais restrita, todas as entradas têm que ser com autorização do STF, apenas os familiares mais próximos, num primeiro momento, devem poder entrar. Então, Michele Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, talvez o Jair Renan vereador em Balneário Camboriú, eles conseguiriam entrar. Agora, toda essa movimentação política, governador, o presidente de partido Valdemar Costa Neto, deputados federais, senadores, todos esses teriam dificuldade em conversar com o Bolsonaro. Então, isso também mudaria o cenário para 2026 ali, porque Bolsonaro não estaria fora do jogo da articulação, não estaria fora da linha decisória, mas seria mais difícil entender o que o ex-presidente está pensando diariamente ali, a cada momento. Aqui as pessoas que visitaram Bolsonaro, para quem tiver curiosidade, estiver nos assistindo, nos últimos dias, quem visitou Bolsonaro, isso enquanto ele estava em casa, tá, gente? A maioria políticos, aliados e o grupo de oração, que tinha um grupo de oração toda quarta-feira, liderado lá pela Michele Bolsonaro na casa dele. Dá para ver que, com certeza, o grupo de oração não estava lá particular politicamente, mas são 33 políticos que visitaram ele, sendo 26 congressistas. Isso dá bem ali que a residência do Bolsonaro havia virado um bunker político. Sim. Ali, para ele entendendo como que ele poderia, qual seria a melhor posição nas eleições de 26, em que ele vai enfrentar o Lula. Ele, na superintendência, a superintendência não é assim, entra 33 políticos em 2 meses, mais grupo de oração, mais familiares, mais líderes religiosos, não vai ser assim. Tanto que a imagem que a gente viu no final de semana também foi do deputado Nicolas Ferreira, lá usando o celular, isso seria alguma coisa proibida. O Nicolas emitiu uma nota falando que não tinha conhecimento dessa proibição, que entendia que apenas o Bolsonaro não poderia usar o celular, que ele estava usando o celular de forma pessoal, que aquilo foi uma violação da intimidade dele, que ele não poderia ter sido gravado nessa situação, mas tudo isso acabou na superintendência da PF. Basicamente é o que aconteceu com o Lula em 2018, em que as entradas eram mais restritas, no começo foi mais difícil e que a maioria dos apoiadores tinha que ficar do lado de fora dando bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente, para o ex-presidente na ocasião. Entre eles a Janja. Entre eles a Janja, né, que depois virou primeira-dama. A maré da política muda de forma mais rápida do que muita gente imagina. Muito bem, Zuc, eu adoraria que a gente ficasse aqui conversando bastante tempo. O Zuc é maravilhoso, porque ele vai puxando as coisas do passado, do futuro e faz análise. Eu adoro as futurologias. Um pouco de futurologia faz parte também, mas o principal acho que é a informação. Informação é o que a gente está sempre atrás. Muito bem, ainda tem Jorge Messias essa semana, pena que não dá tempo da gente poder abordar esse assunto, mas a gente vai falar disso depois. Muito obrigada. Neila, obrigado, uma boa tarde a todo mundo aí e vamos juntos que a semana vai ser quente. Vamos lá.